Cara, primeiramente, hoje em dia os profissionais eles tendem a ter uma visão muito binária das coisas, né? Ou é sim ou é não. Ou é um ou é zero. Ou é A ou é B. Eles não tendem a somar as estratégias. Eles pensam como se as estratégias se anulassem de alguma maneira. Eu nunca consegui entender essa lógica. Né? Igual o famigerado gentileza que nunca consegui entender o porquê que não se pode utilizar um exercício complementar a outro. Ou é isso ou o outro. Ah, não, isolados são uma porcaria, não servem para, não tem nenhum benefício adicional, não tem por que usar. É como se as coisas se elas se destruíssem, entendeu? Então, é a mesma lógica errônea que esses profissionais utilizam. De tipo, então, é carga o tempo inteiro. Então, não precisa, vai se machucar, tem que ser estresse metabólico o tempo inteiro. Como se não desse para usar as duas coisas, cara. Como se não desse para você tirar o bom das duas coisas, tirar o lado positivo das duas coisas. Eu até brinco com a minha esposa, porque eu sou muito o cara, tipo assim, para tudo que eu vejo, eu sempre vejo o lado positivo. E ela, para tudo que olha, ela sempre vê o lado negativo. Eu falo, não, amor, a gente tem que estar junto mesmo, porque se deixar só do meu lado, eu só vou olhar coisa boa. Né? Ela que olha as coisas ruins, a gente junta e forma uma opinião. E quando a primeira vez que eu tive contato mais com esse tipo de assunto, né, desse tipo de conteúdo, eu de cara já percebi, pô, por que eu preciso escolher um ou outro? Por que eu não posso fazer os dois? Por que eu não posso tirar o proveito, o que tem de bom, de treinos que buscam a progressão de carga, progressão de peso, e tirar o que tem de bom de treinos que buscam um estresse metabólico maior? Por que eu tenho que dizer que um é inútil e um funciona? Se os dois funcionam, se isso é bem fácil de se achar na literatura, não é nada. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento possível em como buscar um artigo, até mesmo como interpretar um artigo, consegue achar essa informação com certa facilidade até na internet hoje. Então, pô, pra que eu vou ter que. Por que eu vou ter que separar as duas coisas? Por que eu não posso unir os dois e tentar trazer as duas coisas, trazer o melhor dos dois mundos, digamos assim. Eu lembro que eu fiz uma aula, cara, eu não lembro qual foi o ano, acho que foi 2020, se eu não me engano, já tem um tempinho. E eu até, eu até meio que acertei sem querer um negócio. Eu estava conversando com um professor, que é o Dr. Alex, que é um excelente profissional, pesquisador assim fenomenal, tem altos estudos muito bons, de muita relevância. E aí eu fiz uma pergunta bem parecida para ele, né, sobre isso. E ele falou basicamente a mesma coisa. Ele falou, cara, eu não acho que o fato de treinos com alta intensidade de peso ou treinos com baixa intensidade de peso tem alguma relevância prática na diferença da hipertrofia no curto prazo. Mas eu acredito fielmente que a junção dessas duas estratégias seja o melhor caminho. E aí na hora eu já falei, cara, eu acredito na mesma coisa. E eu até hipotetizo que um treino de base, obviamente, né? Não posso dizer isso para uma periodização de longo prazo. Um treino de base, ele. Eu vejo assim como um bom número, 70% desse treino, entre 50% a 70% desse treino voltado para o ganho de progressão, na progressão de força, e 30% a 50% desse treino voltado para o estresse metabólico. Aí ele falou, cara, assim, eu concordo muito com essa sua visão, mas eu acho que seria inclusive um ótimo tema para a gente montar um artigo. Né? Não sei se ele levou isso para frente, né? Ele falou, vamos ver se você está certo, se essa razão aí de 30 a 70 seria uma boa. E eu acredito muito nisso, cara. É algo que eu utilizo bastante nas minhas prescrições. Né? E eu utilizo isso de várias formas possíveis. E não, mais uma vez, não entendam as coisas como bloquinhos, né? Não é 70% do treino. Tipo, tem 10 exercícios. Os 7 primeiros com progressão de peso e os 3 últimos não é. Não é assim, é uma mescla. No primeiro exercício eu posso colocar um estresse metabólico mais avançado, se eu quiser mais acentuado. Obviamente que nem sempre eu faço isso porque eu não concordo muito com essa ideia, mas eu poderia. Então eu posso misturar isso da maneira que eu achar mais viável, desde que eu utilize as duas coisas. Eu não preciso ficar escolhendo uma ou outra. Eu posso utilizar as duas coisas e eu obter o melhor dos dois mundos. É algo muito mais palpável, algo muito mais plausível de se trabalhar, até mesmo porque, assim, uma coisa é você estar trabalhando com atletas e que, inclusive, cada atleta vai mudar, não somente entre si, mas entre esportes. Se eu estou trabalhando Uhum. com um atleta que é do rugby, por exemplo, e eu estou trabalhando com um atleta que é da natação, o treinamento vai ser completamente diferente para eles dois, certo? Nem entrei no fisiculturismo ainda, né? Quando eu estou trabalhando com pessoas que não têm hábitos
do fisiculturismo, que são pessoas comuns, né? Não vou nem dizer comuns, porque o fisiculturista ele não é um extraterrestre, mas são pessoas que não têm objetivos de competição, que são pessoas que têm o treinamento apenas para melhora da estética, talvez um pouco de saúde. A gente precisa colocar nessa conta uma coisa muito importante, que é a aderência ao plano. O atleta, você passa o treinamento para ele pensando na performance. Se ele gostou, se ele não gostou, pau no cu dele, eu não tô nem aí. Não quero saber se ele gostou, se ele não gostou. Se a minha opinião é que ele tem que fazer X, ele vai fazer X, chorando, sem chorar, não quero saber. Eu não tô nem aí para isso. Quando eu tô trabalhando com uma pessoa que ela não é atleta, eu preciso colocar isso em consideração. Obviamente que eu não vou dar o braço a torcer o tempo inteiro, mas eu preciso colocar isso na conta. E uma das principais coisas que fazem as pessoas desistirem de treinar é exatamente ter um treino que não é dinâmico, um treino meio monótono. Não estou falando para mudar o treino o tempo inteiro, mas você ter várias vertentes de treinamento dentro de uma estratégia é muito positivo, faz com que essa pessoa ela fique com a cabeça ocupada, digamos assim, por mais tempo. Né? Algo mais movimentado, algo mais dinâmico, não é aquela coisa simples ABC, arroz com feijão, entendeu? Tem que ter arroz com feijão? Tem, mas porra, às vezes bota um arrozinho negro, um feijão verde, né? Faz uma paradinha diferente, troca o tempero, né? E isso ajuda muito, cara, a ter essa aderência de treinamento maior. Né? Por muito tempo eu utilizei um tipo de periodização, que era a periodização ondulatória semanal. E, cara, todos os meus clientes que não eram atletas, né? Hoje em dia eu não trabalho mais com esse tipo de cliente, não aceito mais clientes novos, né? Não estou falando também que nunca mais eu vou trabalhar com esse público, mas atualmente não é o meu foco. E todos esses clientes que eles não eram atletas, eles nunca reclamaram de falta de aderência. Nunca, nunca tive uma reclamação. Era muito pelo contrário, falava, porra, toda semana eu sinto que eu tô fazendo uma coisa diferente. Só pelo fato de eu mudar a intensidade, entendeu? Sim. Já deixava lá programado, não dava trabalho nenhum fazer isso. Então, isso já fazia com que a pessoa fizesse as 8 semanas de treino empolgada, instigada. Pô, semana que vem já tá diferente, eu vou trabalhar com outra zona de treino aqui, outra zona de esforço. É bacana, sabe? Então, eu não consigo entender qual que é a lógica na cabeça desses caras de querer ficar colocando um contra o outro, sabe? Usa os dois, velho. Todo mundo sai ganhando, você sai ganhando, seu cliente sai ganhando, todo mundo sai ganhando, ninguém sai perdendo nisso. É burrice não fazer isso, sabe? Essa forma de fazer aí a periodização ondulatória semanal, ela é legal porque você consegue trazer essa dinâmica no treino sem precisar fazer aquilo que seria o que realmente traria um impacto negativo, né? De ficar mudando a estrutura inteira do treino toda semana, Exatamente. toda hora um estímulo novo, causando mais dano muscular e nunca indo para a fase de atenuação do dano. E aí você consegue que a pessoa esteja ali com o psicológico de que está fazendo algo novo toda hora. E isso daí, de fato, gera muito mais aderência para as pessoas que não são apaixonadas por treinar musculação, mas que Uhum. querem progredir, evoluir. Porque a gente sabe que musculação ela é uma modalidade de treino que ela é um tanto quanto chata, digamos assim, porque é É muito monótono, pô. repetitiva, É é muito monótono. monótona, não é em grupo, é sozinho, é sempre fazendo as mesmas coisas, sempre você vai ter ali algumas variações de exercício, mas não tem nada de muita novidade, não tem uma galera para você ficar conversando, se você ficar conversando vai demorar horas no seu treino. Então é uma coisa que, de fato, tem gente que, porque querendo ou não, a musculação é o melhor caminho para a estética corporal, para a Sim, mudança da estética corporal. Em compensação, não adianta nada se a pessoa não conseguir ter aderência, né? Então, de exatamente. fato, essa ideia é muito boa. O melhor treino é o que a pessoa consegue fazer por mais tempo sem errar. Se a Sim, pessoa acha que o CrossFit é mais animador e ela consegue passar um ano inteiro fazendo sem errar, é óbvio que vai ter mais resultado que na musculação, que ela vai 5 vezes na semana, puta de raiva, faz com ódio no coração, faz só para poder terminar e ir embora, lógico que não vai ter resultado. pois é. E muitas vezes também ela faz de uma forma que ela está realmente se dedicando muito mais, que ela está gostando, né? Então, Exatamente. enquanto ela está ali na musculação só levantando peso, tá leve, ela não está nem sentindo nada, só está aí para cumprir tabela, para poder marcar presença. Chega lá no CrossFit que ela gosta e ela dá o sangue. Com certeza ela Uhum. vai evoluir mais. Lógico, é algo óbvio se acontecer. E eu também eu concordo com você a respeito dessa questão de que não precisa você se restringir a um ou ao outro. É lógico que a gente sabe que, se a gente for comparar no curto prazo,
ambos vão dar o mesmo resultado, se treinar com mais intensidade, menos intensidade. Porém, a gente também tem porque não tem comprovação científica, né? Mas a gente tem essa ideia, a gente tem essa fagulha de evidência de que a progressão de cargas e o ganho de força ele vai colaborar também com a hipertrofia no longo prazo. Então, não dá para você também não levar isso em conta e só fazer a parte de estresse metabólico, assim como também não dá para você dizer que você utilizar mais estresse metabólico, somar mais volume total de trabalho ali no momento certo do treino, vai ser maléfico, né? Cara, eu vou te falar uma coisa até. Existe a possibilidade, existe uma situação na qual o treino com. Vamos colocar até numa situação binária para ficar mais fácil de entender. O treino com somente foco em estresse metabólico e o treino somente com foco em progressão de peso. Existe uma situação na qual o treino somente com foco em estresse metabólico seria mais eficiente no longo prazo. Exatamente a pessoa que não gosta ou tem medo de poder treinar com peso mais alto. Por quê? Existem boas evidências, inclusive, mostrando que o real foco da hipertrofia, não, o real fator da hipertrofia é o acúmulo de trabalho ao longo do tempo, certo? E eu consigo fazer acúmulo de trabalho com treinos voltados para estresse metabólico. Eu tenho um fator limitante ali, mas eu consigo. Eu consigo, tipo, eu consigo, por exemplo, ganhar força fazendo drop set, eu consigo ganhar força fazendo cluster set, que são, apesar de que o cluster set ele tem uma redução de estresse metabólico por diminuir os níveis ali de fadiga, mas vira um treino mais dinâmico, é isso que eu quero dizer. Tipo, tem uma técnica avançada, não é o puro e seco ABC, entendeu? Então, para essa galera que, tipo, acha muito monótono ou que até tem medo de treinar pesado e tudo mais, porque querendo ou não, os riscos existem, né? Quando você treina, só se machuca quem treina pesado, não tem outra opção além dessa. Então, para esse tipo de pessoa, o treino com foco em estresse metabólico, de fato, vai ser mais eficiente. Porque ela vai fazer com mais gosto, ela vai fazer com mais ânimo, ela vai fazer com um acúmulo de estresse mecânico muito maior do que se ela fizesse uma vertente mais simples. Se ela fizesse uma vertente ali mais pragmática, né? Tipo, 12 na primeira, 8 na segunda, 6 na terceira, focando em aumentar peso do começo ao fim, entendeu? Já uma pessoa que gosta mais dessa outra vertente de aumentar peso, que sente aquele tesão em ganhar força, vai ter uma evolução muito maior fazendo dessa vertente do que se fizesse para outra. Porque no outro treino ele não vai se sentir tão motivado para fazer, não sabe? É a mesma coisa que você pegar e me colocar para fazer um treino com 20 repetições, bicho. Eu vou contar até 12 só, não vou nem contar até 20. Eu só sei contar até 12. Passou de 12 para minha cardio. Mas isso é é o meu gosto pessoal. Na musculação eu gosto de treinar com repetições baixas e peso alto. Se for fazer cardio eu vou para outro lugar, não fico na sala de musculação. Então para mim um treino entupido de estresse metabólico com um monte de coisa não seria funcionar, não seria tão bom quanto, não vou dizer que seria ruim, mas não seria tão bom quanto no longo prazo o treino com foco em ganho de força, porque eu não me sinto instigado a fazer. Então o meu acúmulo de trabalho vai ser menor, entendeu? Sim.